Quero saber se você aí é motorista. Você dirige bem, segue todas as leis de trânsito? Olha só, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego traz um dado bem preocupante. A desatenção humana e a imperícia dos motoristas são as principais causas de acidentes nas estradas do país. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com o diretor da Abramet, o Dirceu Rodrigues. Está conectado com a gente. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Então, doutor, eu tenho uns números aqui, eu gostaria de compartilhar com quem está em casa. Das 10 principais causas de acidente, 9 são responsabilidade do motorista, não é verdade? Então, a falha humana, a falha de quem está conduzindo os veículos são as principais causas, né? E dados da Polícia Rodoviária Federal, que levam em conta apenas os óbitos no local dos acidentes, revelam que em 2020 foram 5.293 vítimas. Morreu mais gente em 2021 e em 2022, ano passado, portanto, morreram 5.432 pessoas. Isso a gente está falando das rodovias federais aqui do nosso país. Primeiro, doutor, a desatenção que a gente fala nesse caso aqui, no caso desse levantamento, ele é em que sentido essa desatenção, doutor? A desatenção está relacionada a algumas alterações de funções cerebrais. A função cognitiva, que é a atenção, concentração, raciocínio, vigília, percepção, né? Ainda as respostas motoras que precisam ser dadas rapidamente, ainda a função sensório-perceptiva, que mostra a sensibilidade, visão, audição. Essas funções comprometidas levam esse indivíduo que está atrás do volante ao acidente eminente. Fala um pouco mais para a gente sobre esse levantamento, doutor, como ele foi feito e ele leva em consideração apenas os óbitos no local do acidente, né? Não considera aqueles que a pessoa é socorrida, levada para o hospital e morre posteriormente. Pois é, os dados de acidentes de trânsito são computados, óbitos são computados no momento do acidente, morte no local do acidente. No entanto, nós sabemos que mortes posteriores acontecem. E é comum nós termos aí mortes tardias. Um ano depois, o sujeito morreu em função de uma lesão, de uma cirurgia, por causa de uma fratura, tinha uma infecção, disseminou essa infecção e veio a morrer um ano depois. Aquilo foi causado, um óbito causado pelo acidente de trânsito. No entanto, não foi computado. Nós temos números absurdos de mortes que poderiam ser evitadas e que, no entanto, nós temos só aumentado o número de óbitos no nosso trânsito. Complicado, né, doutor? E a gente tem visto que os carros estão cada vez mais inteligentes. Mesmo assim, temos registrado aumento no número de mortes nas rodovias, como eu mencionei agora há pouco. Isso reforça o que foi constatado pelo levantamento, né, doutor? Os carros têm mais tecnologia, consegue ajudar na segurança de quem está ali sendo transportado, também ajuda a evitar acidentes, todas essas tecnologias que a gente tem acompanhado, essas evoluções. Só que mesmo assim, a gente tem visto o aumento no número de mortes nas rodovias aqui do nosso país. Sim. Nós temos visto também uma outra tecnologia mal usada dentro do veículo, que é o celular. Esse é um fator importante para tirar essas funções que nós comentamos de estarem protegendo esse indivíduo e protegendo quem está dentro do veículo e fora do veículo. Além disso, a velocidade, né, o uso de drogas, a fadiga, o sono, são outros elementos capazes de conduzir esse indivíduo ao acidente, esse motorista ao acidente. Por isso, nós julgamos que seja necessário que esse indivíduo desenvolva menos velocidade. As estradas são sinalizadas, existem velocidades determinadas para determinados trechos. No entanto, nós vemos os indivíduos abusarem dessa velocidade, exagerarem nessa velocidade e só respeitarem quando encontram uma tecnologia na beira da estrada para registrar a velocidade em que ele passa por ali. No entanto, ele precisa entender que a velocidade, o que é marcado na placa, é para que ele faça o trecho
inteiro na velocidade determinada na placa. Tá certo. Entre tantas outras coisas, o cansaço também é algo que pode prejudicar a capacidade do motorista de reagir, né, doutor? E eu, inclusive, estou com a lista aqui dos 10 principais motivos ali, causas de acidente nas nossas rodovias, e entre eles está a reação tardia, a falta de reação também. Isso pode ser, de alguma forma, consequência do cansaço, a pessoa insiste em pegar a estrada mesmo sem condições físicas ali para fazer isso? Sim, fadiga e álcool são coisas que diminuem os reflexos, as respostas motoras. E essas respostas são tardias e, por serem tardias, produzem o acidente. Fazem acontecer o acidente, quase sempre acidentes graves. Por quê? Porque existe somado a isso a velocidade, alta velocidade. Então, é necessário que se bloqueie essa tomada da direção veicular sem ter um sono antecipado, pelo menos 7 horas de sono durante uma noite, né? Que seja repousante para que se pegue o volante e se saia para dirigir. Os motoristas profissionais hoje estão girando aí em torno de 14, 16 horas de viagens, o que é absurdo, porque a fadiga, o sono aparecem e o acidente, logicamente, vai acontecer. Doutor, falando mais sobre isso, o período que a gente pode passar, às vezes a gente pega viagens longas para fazer de carro aí, existe um consenso entre os profissionais de saúde em quanto tempo a gente é capaz de dirigir seguidamente sem comprometer ali as nossas capacidades, tanto cognitivas quanto físicas mesmo, para pegar o volante com 100% ali da nossa qualidade como motorista? Viu que a gente recomenda, né, que o indivíduo que vai fazer uma viagem longa, vai fazer um trajeto longo, que ele faça pausas a cada 2 horas e meia, desça do veículo, faça uma caminhada ao redor desse veículo, num local seguro, né? Faça um alongamento, se estique, se debruce no veículo para alongar a musculatura lombar, a musculatura dos membros inferiores, dos braços. E após uns 10 minutinhos de uma atividade física, ele retorne à direção veicular. Isso vai fazer com que ele possa chegar ao destino sem queixas, sem os sinais e sintomas que são comuns, que é saltar do veículo com dor lombar, dor nas pernas, desconforto, né? Fadiga intensa. Né? Nada disso vai acontecer se ele tiver um intervalo para fazer essa atividade e, logicamente, diminuir as queixas no final da jornada. Tá certo. E o senhor acha que falta um treinamento mais adequado para os motoristas? Às vezes identificar alguns problemas que podem ser um fator de risco para quem dirige, ou o que a gente tem hoje, na hora de tirar a habilitação ali, na hora de renovar também, já é o suficiente? Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito do treinamento que a gente tem hoje com os nossos motoristas? Olha, infelizmente nós vemos um treinamento precário, né? Não vemos um ensinamento necessário para que ele possa sair para dirigir de dia, de noite, na estrada, na chuva, no piso escorregadio. Nada disso é aprendido, é ensinado nos cursos de formação de condutores. Infelizmente, é só ensinado o dirigir a 30, 40 quilômetros por hora na área urbana, subir uma ladeira, não deixar o veículo recuar, e ainda fazer uma baliza, quer dizer, fazer um estacionamento. Isso não é o suficiente, porque esse indivíduo não conhece os fatores de risco que são capazes de levá-lo ao acidente. E também a direção defensiva, a direção evasiva, né? Com o intuito dele sair de uma situação de risco, frear a 80 km por hora e sem se chocar com um obstáculo, né? Sem atropelar alguém na estrada, na via. Isso tudo precisa ser colocado em prática. Ir para uma pista própria e, nessa pista própria,
executar todas essas atividades que nós acabamos de falar. E importante é fazer esse indivíduo também continuar fazendo treinamento nos simuladores. O simulador é um exemplo de aprendizado, né? É um exemplo de treinamento que, posteriormente, ele vai colocar em prática na via própria para o treinamento. Tá ótimo, doutor Dirceu Rodrigues, diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelos esclarecimentos e fico alerta para os motoristas. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Vilker. Um bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau.